Saudações, irmãos, sejam todos bem-vindos à Escola de Profecia, bem-vindos a este vídeo especial. Desejo a todos um bom dia de preparação e um bom começo de sábado. Acompanhemos esta mensagem que eu acredito ser de extrema importância para o povo de Deus nestes últimos dias. O que está acontecendo em Israel e quais são as expectativas de muitos movimentos religiosos? Será isto verdade, aquilo que eles pregam? Como é que podemos ajudar essas pessoas a entender claramente o que a profecia bíblica diz? Acompanhe. Qual é a conexão entre o foco em Israel, o anticristo e o falso Cristo? Descubra hoje no olhar profético. A maioria das pessoas não percebe, mas a maioria dos combates que acontecem no Oriente Médio é porque a maioria dos judeus ainda está esperando que Cristo ou o Messias faça sua aparição. Porque os judeus não aceitam Jesus? Se você olhar para todas as profecias messiânicas, a ideia do Messias é que ele deveria reunir os exilados e reconstruir o templo. Tem que haver essa ideia de ser um salvador, salvação, de ajudar os judeus. E na época em que Jesus estava vivendo, historicamente, os judeus ainda viviam em Israel. O templo ainda estava de pé, não havia exílio. Quando o templo estava de pé, agora que o templo foi destruído e o povo está disperso, agora precisamos de um Messias. E a maioria dos cristãos estão esperando que o anticristo faça sua aparição. Mas, em algum momento, essa figura do anticristo vai entrar em cena e fazer um tratado. A Bíblia diz com Israel, e isso vai desencadear esse período de 7 anos. A ironia disso não deve ser perdida, pois ambos já chegaram há muito tempo. Essas falsas expectativas fizeram com que a maioria do cristianismo e do judaísmo fixassem os olhos em um pedaço de terra como foco da profecia do fim dos tempos. E a raiz disso é por causa de um mal-entendido de alguns versículos da Bíblia, e especialmente um versículo da Bíblia. Estou falando de Daniel 9, 24 a 27. Isso porque uma compreensão adequada desses versículos interferiria em dois dos maiores enganos de Satanás. E hoje você vai descobrir quais são esses enganos. Em Daniel 9, 24 a 27, somos apresentados algo chamado profecia de 490 dias ou profecia de 490 anos. Não vou entrar em detalhes hoje. Para isso, você pode conferir os episódios de o início do Adventismo que acabei de mencionar. Mas, para ser curto, esses versículos apontam para um período de provação que foi dado aos judeus para se arrependerem, se voltarem para Deus e acolherem e ungirem o Messias. Infelizmente, como lemos nas passagens dos Evangelhos, o Messias chegou e a nação judaica não percebeu isso. E eles rejeitaram Jesus Cristo. E é por isso que eles ainda estão esperando pelo Messias. Toda essa confusão seria esclarecida para os judeus se eles tivessem uma compreensão adequada de Daniel 9, 24 a 27, porque eles seriam capazes de ver o ano exato do início do ministério do Messias e o ano exato de sua crucificação. E agora, e os cristãos? O que eles estão errando nesses versículos em Daniel 9 e 2 de Tessalonicenses? Muitos cristãos abraçam plenamente uma visão futurista em relação à sua busca pela identidade do anticristo. E eu quero que você veja no que eles acreditam, e então eu quero mostrar por que eles acreditam nisso. O período de tribulação, como você o entende, é um período de 7 anos, de acordo com a verdade bíblica. A maioria vê-o dividido em 2 segmentos. A primeira metade é diferente da segunda metade. É uma das coisas que também gosto sempre de salientar. Muita gente pensa que o arrebatamento começa a tribulação de 7 anos. Daniel 9, 27 nos diz que quando o anticristo faz um tratado com Israel, ele faz. Sim, nos diz esse período de 7 anos, ele quebra o tratado com Israel. Chamo-lhe uma das maiores cruzes duplas de todos os tempos. E então, o que ele vai fazer? Você sabe, a máscara vai sair naquele momento e ele vai começar a perseguir o povo judeu, porque obviamente Deus fez promessas a eles. Satanás quer se livrar deles, certo? E eliminá-los.
mas ele vai dominar o mundo neste momento. Então, este mundo vai acabar com esta grande apostasia. A Bíblia chama isso de uma grande queda, quando este homem vai ser adorado como Deus, você sabe. A Bíblia nos diz que realmente o ponto culminante da história desta era é a Batalha do Armagedon e a segunda vinda de Jesus Cristo. E realmente eles acontecem meio que em conjunto uns com os outros. A Batalha do Armagedon foi interrompida pela segunda vinda de Jesus. Aí está. Eles acreditam que haverá um período de 7 anos durante o qual o anticristo enganará o mundo, ensinando algum tipo de tratado de paz. Ele então se voltará contra todos e iniciará uma guerra que dará início ao Armagedon e à segunda vinda de Cristo. E é por isso que eles creem nisso. Em Daniel 9:27 diz o seguinte: Ele confirmará a aliança com muitos por uma semana, e no meio da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e para a propagação excessiva da abominação, ele a tornará desolada até a consumação, e aquela determinada será derramada sobre os desolados. Este versículo está dizendo que uma aliança será confirmada por uma semana. Os sacrifícios cessarão, e então haverá uma desolação que ocorrerá depois disso. Este versículo, na realidade, está lidando com os últimos 7 anos da liberdade condicional sobre a nação judaica no primeiro século depois de Cristo, antes que o templo fosse destruído. Esta desolação é o que Cristo estava falando quando disse em Mateus 23 que sua casa está deixada para você desolada. E quando ele se referiu à desolação de que falou o profeta Daniel, mas a maioria dos cristãos não lê assim. Eles não veem Daniel 9 da maneira que Cristo viu. Quando leem Daniel 9:27, veem algo muito diferente. E é isso que eles veem. A razão pela qual isso é tão significativo é que, quando olhamos para as profecias do fim dos tempos no livro do Apocalipse, em Daniel, mesmo em 2 Tessalonicenses com Paulo e 1 João com o Anticristo, nenhuma dessas profecias pode realmente ocorrer a menos que Israel esteja na terra. Então, você meio que tem o passo 1 e o passo 2. Bem, o primeiro passo tem que ser Israel sendo uma nação novamente. E então, o segundo passo pode acontecer, que é toda a profecia do fim dos tempos. Então, o precursor para essas profecias acontecerem é o povo judeu estar de volta à terra. Cerca da metade dos judeus em todo o mundo estão agora de volta a Israel. Isso é apenas uma reunião sobrenatural que simplesmente não pode ser negada. Uma vez que a maioria dos cristãos leu este versículo, eles dizem: este deve estar falando sobre o anticristo contaminando o templo. E porque eles não acreditam que o anticristo está aqui ainda, eles relacionam que o templo literal deve ser reconstruído, os sacrifícios precisam estar no lugar, e empuram o período de 7 anos mencionado em Daniel 9 para o futuro. Então, eles ligam o versículo de Daniel 2 com 2 Tessalonicenses capítulo 2, que diz: ninguém te engane por nenhum meio, porque esse dia não virá, senão que primeiro venha a apostasia, e que seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição, que se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, de modo que se senta como Deus no templo de Deus, mostrando-se a si mesmo como se fosse Deus. Basicamente, eles leem este versículo e, mais uma vez, dizem que o templo de Deus precisa estar no lugar para que o anticristo seja revelado. E é exatamente isso que alguns judeus e cristãos estão procurando. É isso que está a motivar a obsessão por Israel. E como vimos no episódio anterior do Olhar Profético, podemos ver claramente como a igreja pode influenciar o Estado de acordo com as suas crenças. E esse poder e essa influência não vão acabar em um bom lugar. Não se engane, essas ideias estão se espalhando fora do anticristo e do judaísmo e estão chegando aos meios de comunicação, como você pode ver nesta entrevista.
Acho que uma das suas principais perguntas para mim, ao conversar com você antes do show, é por que o cristianismo está tão envolvido com os judeus voltando para a sua terra prometida? Sim, é um ponto fulcral, é um grande ponto, porque antes da Batalha do Armagedon, haverá o período de 7 anos em que haverá uma figura que se levantará e trará paz sobre a terra. Esta ordem mundial única e esta única religião vão trazer a paz à terra durante 3 anos e meio. Agora, se a profecia for verdadeira e o fim dos tempos for verdadeiro, esse homem se levantará e dirá: Vou trazer paz, e todos vão amá-lo por 3 anos e meio. Depois desse período de 3 anos e meio, é quando ele vai se voltar contra todo o povo de Deus, todos que acreditaram nele, e trazer turbulência ao mundo. Mas este evento no monte do templo vai ser enorme. Eles vão reconstruir o terceiro templo no local onde fica o monte do templo. A audiência, pessoas de quem mostram, quando você vê a estrutura de um templo subir no monte do templo, faça o que você tem que fazer. E eu vou usar este exemplo por causa de quem eu sou, para ter o seu momento de vir a Jesus. Porque se a Bíblia é verdadeira, se esta única coisa é verdadeira para mim, tem que ser tudo verdade. É por isso que é tão importante que compreendamos essas verdades por nós mesmos e as compartilhemos com os outros. Infelizmente, essa crença de que o anticristo aparecerá no futuro permite que o verdadeiro anticristo continue livremente sua obra. Permite que o papado, representado por uma mulher na profecia bíblica, diga em seu coração: Sinto-me como rainha, e não sou viúva, e não verei tristeza. A mentalidade de poder e arrogância apresentada neste versículo é tirada diretamente de Isaías 47:8, que mostra a antiga Babilônia tendo a mesma atitude. Diz: Eu sou, e não há mais ninguém ao meu lado. Não me sentarei como viúva, nem conhecerei a perda de filhos. E continua dizendo que eles acreditam nisso porque foram capazes de realizar seu trabalho em sigilo e discrição. E esta realidade é apresentada em Isaías 47:10, que, embora fale sobre a Babilônia literal, certamente pode ser aplicada à Babilônia espiritual. Diz que eles confiaram em sua iniquidade. Tu disseste: Ninguém me vê. A conexão entre Isaías 47 e Apocalipse 8 é clara. O papado é capaz de operar como o anticristo à vista de todos. E não há muitos que possam ver isso. Ela é abrangente em seus planos e modos de operação, trabalhando em segundo plano para desfazer tudo o que o protestantismo fez. E uma grande razão para isso é que a maioria dos cristãos abandonou a fé dos reformadores, que identificaram o papado como o anticristo. Esses falsos ensinamentos, em certa medida, estão enraizados nesse mal-entendido ou recusa em entender Daniel 9, 24 a 27, da maneira como os reformadores os entenderam. E assim, o engano de que ainda estamos esperando o anticristo continuará a crescer e abrir caminho para que a maioria do mundo olhe para o verdadeiro anticristo como a autoridade moral do mundo. E o outro engano, as ideias que muitos judeus têm de que ainda estamos esperando que o Cristo apareça pela primeira vez. Eventualmente, Satanás vai pegar a expectativa dos judeus da primeira vinda do Messias e misturá-la com a expectativa dos cristãos da segunda vinda de Cristo. E ele vai aparecer fingindo ser Cristo.
Jesus, obviamente, tinha o dom da profecia, e enquanto estava na terra, profetizou que isso aconteceria. Encontramos-lo em Mateus 24, onde Jesus diz: porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Versículo 23. Então, se alguém vos disser, eis que Cristo está ali ou ali, não creiam. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e mostrarão grandes sinais e maravilhas, tanto que, se possível, enganariam os próprios eleitos. Jesus afirmou que haveria falsos cristos e falsos profetas, mostrando sinais e maravilhas. Estes são os mesmos milagres mencionados em Apocalipse 13, que serão usados para enganar o mundo a receber a marca da besta. No episódio anterior do Olhar Profético, vimos como os cristãos de hoje estão procurando o milênio de paz nesta terra. E se você se lembra, a compreensão deles de como isso vai acontecer é assim. Primeiro, eles acreditam que os judeus precisam estar na Terra Santa. Em seguida, eles acreditam que o templo precisa ser reconstruído. Então, eles acreditam que o anticristo chegará e assinará um tratado de paz de 7 anos. Então, eles acreditam que o anticristo começará a batalha do Armagedon. E, finalmente, acreditam que Jesus chegará e inaugurará o milênio de paz. No livro Grande Conflito, vemos uma imagem apresentada de como esses sinais e maravilhas também serão usadas para enganar as massas, levando-as a pensar que o milênio de paz está próximo. Diz, os papistas que se vangloriam dos milagres como um certo sinal da verdadeira igreja serão prontamente enganados por este poder maravilhoso. E os protestantes, tendo lançado fora o escudo da verdade, também serão iludidos. Papistas, protestantes e mundanos aceitarão a forma de piedade sem o poder e verão nesta união um grande movimento para a conversão do mundo e o início do tão esperado milênio. Por mais grave que seja essa ilusão, Satanás não vai parar por aí. Ele tem algo que servirá como clímax para os seus enganos. Este vai ser o que engana a maioria do mundo. De fato, como diz Jesus, o engano será tão grande que, se fosse possível, enganaria os próprios eleitos. E no Grande Conflito chama-lhe o ato culminante do drama. Diz, como ato culminante no grande drama do engano, o próprio Satanás personificará Cristo. A Igreja muito professa procurar o advento do Salvador como a consumação de suas esperanças. Agora, o grande enganador fará parecer que Cristo veio. Em diferentes partes da terra, Satanás se manifestará entre os homens como um ser majestoso, de brilho deslumbrante, semelhante à descrição do Filho de Deus dada por João no Apocalipse. A glória que o rodeia é insuperável por tudo que os olhos mortais ainda contemplaram. O grito de triunfo ressoa no ar. Cristo veio! Cristo veio! O povo prostra-se em adoração diante dele, enquanto ele levanta as mãos e pronuncia uma bênção sobre eles, como Cristo abençoou seus discípulos quando estava na terra. Imagine isso, uma figura surgindo exatamente como a descrição de Jesus no Apocalipse, abençoando o povo e prometendo trazer paz. O mundo será enganado, e este é o engano que Jesus disse que enganaria os próprios eleitos se fosse possível. As pessoas anseiam por paz. As pessoas anseiam por alguém para dar um passo à frente e consertar as coisas, e Satanás estará na frente e no centro com sinais e maravilhas, chegando ao ponto de se transformar em um anjo de luz. Assim como no tempo de Cristo, as pessoas hoje procuram o reino nesta terra. De fato, antes de Jesus voltar para o céu, apesar de tudo que Jesus lhes ensinou, apesar de tudo que eles tinham visto, eles ainda estavam obcecados em estabelecer um reino na terra. Quando perguntaram a Jesus, Senhor, queres neste mundo restaurar novamente o reino a Israel?
A restauração do reino a Israel estava no coração dos discípulos naquela época e está no coração da maioria dos cristãos de hoje. É por isso que é tão importante que aproveitemos a oportunidade que temos agora para compartilhar a verdade sobre o Anticristo e a segunda vinda de Cristo. Deus tem seus filhos em todas as denominações e em todas as religiões e devemos orar e procurar oportunidades para envolver as pessoas nestes tempos de turbulência. Quando as pessoas estão fazendo perguntas, enquanto a maioria das pessoas está vivendo com ansiedade, não precisamos. Se nossa fé está firmemente enraizada em Cristo, então podemos ter a certeza da sua proteção e da sua presença na nossa vida. E eu espero que você possa ajudar-me a compartilhar esta mensagem com seu irmão, com seu vizinho, para que todos nós alcancemos um pleno conhecimento da verdade para este tempo. Deus o abençoe. Eu verei na próxima edição de Atualização Profética aqui na Escola de Profecia.